Boa noite, boa noite! Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Meus queridos e queridas, hoje nós temos uma apresentação e análise do volume 2 de um livro que nós já trouxemos aqui, né? O volume 1, claro, sobre o livro O Contrato. Volume 2, Aditivos e Resoluções. Esse livro foi escrito pela queridona autora R.M. Ferreira. Contamos com vocês aqui para dar aí as suas perspectivas diante da narrativa que vamos aqui compartilhar com vocês, né, Natasha? Exato. Antes de mais nada, a gente, normalmente sempre confirma com os autores se eles vão conseguir estar junto conosco aqui nos comentários. E a nossa autora vai estar daqui a pouquinho, né? Entrando e estando aí participando, tá? Respondendo algumas perguntas que vocês possam vir a ter em cima, então, desta obra que ela escreveu, que é o volume 2, né? Exato, que no momento, inclusive, ela está em trânsito, mas vai ficar ligadinha com a gente. Vamos aí, gente, mandando os aviõezinhos, vamos chamando essa galera maravilhosa para entrar com a gente aqui. Temos muito que conversar sobre esse livro encantador, divertidíssimo. Não tem como a gente não adentrar a essa história, não é mesmo, Natasha? Com certeza, até porque a gente tem aí alguns personagens que foram bem marcantes no primeiro, tirando, né, na verdade, os principais, mas a nossa personagem principal, a Noni, volta no segundo, Volta, né? Nossa querida, nós somos muito fãs da Noni. Exato. A gente já vai trazê-la novamente para vocês entenderem por que nós somos tão fãs dessa personagem. Ah, gente, vamos chegando. O livro é maravilhoso. Aquele pessoal que curtiu, por exemplo, 50 tons aí da vida, vocês já vão se preparando, porque esse livro é muito melhor que os 50 tons. Eu já quero aqui fazer a propaganda, gente. Literatura brasileira precisa ser reconhecida. E principalmente com uma obra dessa, da R.M. Ferreira, que tem toda uma história, um contexto, né, Natasha? Tem sim. Eu acho que antes da gente, na verdade, entrar no volume 2, né, vale a pena talvez a gente resgatar um pouquinho do contexto geral do primeiro, né? Recontextualizando, Exato, né? No primeiro volume, né, que também se chamou Contrato, mas daí que seria termos e exigências, né, que seria assim o início de tudo, a gente tem, na verdade, um olhar que a autora primeiro nos apresenta a personagem Carita, onde a gente vai, nesse volume 1, vamos dizer assim, né, conhecer a história dela, né, e como que ela olha para o mundo, vamos dizer assim, né, e a gente percebe, né, quem leu o volume 1, que a personagem em si tem um coração muito grande, independente do que ela estiver passando financeiramente, ela sempre dá um jeitinho de ajudar, né? De ajudar a todos, a comunidade, a forma como ela, inclusive, trata os próprios colaboradores da sua doceria, né? Sim. É muito admirável. Boa noite, Vaninha, contador de urubus. O Brasil me obriga a escrever. Seja muito bem-vinda, Jomar, querido. Seja bem-vindo, nosso querido poeta que esteve conosco por esses dias. Não é mesmo? Vamos chegando. Sim. Natasha, vamos mostrar essa capa maravilhosa? Mas antes... estamos em véspera de um feriadinho, né? Não sei se é feriadinho pra vocês, é feriadão, mas é feriado. Né? Para algumas pessoas dedicam a data de amanhã para prestarem aí as suas homenagens, né, aos seus entes queridos, as pessoas que não participam mais desse plano. E nós aqui vamos, né, brindar a nossa querida R.M. Ferreira na noite de hoje, que é a nossa incrível autora que trouxe esse livro maravilhoso para nós. Muitos leitores a ela, e você aí de casa também brinde com a gente, seja no copo de água, seja no cafezinho, o que for. Exato, o importante é brindar para que venham aí bastante coisas positivas, né? É o que a gente sempre deseja para os demais autores. Quem propaga literatura, gente, é a pessoa abençoada. Exato. Quem propaga literatura nacional é gente boa. Isso aí. Bom, vamos então mostrar essa capa, já que vocês devem estar aí ansiosos, né? Apesar que a gente divulgou, mas vamos ver um pouquinho aqui, né? Do que a gente vai estar falando. Opa, peraí, deixa eu acho que é assim, talvez. Isso, né? isso. Bom,
Então, o que que a gente tem, né? A gente tem, na verdade... A gente tem aí... Segura pra mim. Claro. Eu vou usar minha colinha aqui em relação Por favor, às cores. faça Primeiro sua vamos leitura. identificar, né? A capa. O que que a gente identifica? E 3 cores muito marcantes que já simbolicamente dizem, né, o que que a gente vai encontrar aí dentro desta obra. Então, quando a gente olha, por exemplo, pro cinza, o que que a gente pode tirar partido dele, né? Que é uma cor neutra, como todos sabem, mas que dentro do cinza a gente encontra o quê? Um pouquinho do preto e um pouquinho, né, do branco. O que que isso significa? Que um pouquinho do preto, né, contido dentro das tonalidades cinzas, é a repressão, né? Significaria a repressão. E o branco, a fuga da realidade. Né? E a gente encontra isso, na verdade, dentro de alguns personagens, né? Essa questão. É como se fosse, na verdade, conflitos internos, né? Que a gente vai depois estar falando um pouquinho sobre isso. Uma construção psicológica, inclusive, maravilhosa, meu povo. Quem gosta de personagens bem construídos psicologicamente, vai valer a pena essa leitura. Exato. Depois a gente tem aí bastante da tonalidade do preto, né? O preto aí fazendo parte dessas 3 cores aí que nós temos. Então, o preto o que que seria, né? É o vazio, né? Ele pode levar às trevas, pode simbolizar outras situações, mas nesse caso a gente pode trazer como conflitos psicológicos, que eu mencionei que o cinza também traz um pouquinho, né? Que seria o que? O indivíduo, então, não vê atratividade emocionais nas outras pessoas, ele acaba se refugiando, né? Dentro de si mesmo, tá? Então, a gente tem um pouquinho, assim, nesse livro, a nossa autora traz mais o olhar dos personagens masculinos, né? E o preto remete à masculinidade, tá? E a gente vai ter um pouquinho, às vezes, né, de angústia, de tristeza, tá? Então, a gente vai ter um pouquinho de cada coisa. Uma miscelânea de sentimentos. E aí a gente tem o vermelho, né? O vermelho aí no texto, né? Escrito no contrato. O vermelho, então, ele tem a cor que simboliza, né, 2 coisas muito distintas. Ele pode ser guerra, mas ele pode ser paixão, né? Então, pro lado da paixão, ele traz o amor, tá? Ele traz, a gente percebe que apesar da temática ser relacionada, né, que esse livro vai nos trazer, por exemplo, mais esse universo que a autora descreve do BDSM, que a gente já vai falar sobre ele, né? A gente percebe que existe afeto, existe carinho, né? Existe sim respeito, né? Lógico, envolvendo algumas tramas aí que a gente vai ver, né? Então a gente tem o vermelho, né? Eu considero mais sobre essa questão da paixão, né? E também um pouquinho dessa agressividade que a gente vai ver no decorrer aí da nossa narrativa, tá? Então, quando a gente olha para essa capa e vê essas cores, a gente já mais ou menos sente as vibrações, né? Então, a gente vai ter momentos de alegria, momentos de tensão, né? Às vezes um momento até de raiva, né? Um momento mais triste, aí volta de novo momentos alegres, né? Então, a gente vai ter aí um pouquinho de tudo no caminhar aí dessa história, tá? Bom, dito isso em relação à capa, a gente pode também lembrar que a nossa autora, ela traz todo o cuidado que ela teve no primeiro livro, ela traz nesse segundo, onde ela apresenta, né, um sumário, e nesse caso a gente está falando de um livro que vai para 42 capítulos, mais um epílogo, então é um livro extenso, e aí eu fico me questionando, né, no sentido de que a história, ela é grande, né, e a gente fica muitas vezes com receio de ir cortando aqui, lapidando ali, né, tanto é lembrando que a autora fez um volume 3, que seria justamente com essas partes, esses trechos que ela teve que abrir mão, porque senão ia ficar muito grande o livro, né? Exato. Então a gente sai de um primeiro volume com 33 capítulos e encontra um segundo volume com 42 capítulos, né? Que te prende ali, né? Quando a gente acha que vai dar tudo certo, aí vem algo e foge do controle de novo. Aquelas reviravoltas que a gente ama, meu povo! E é isso! Vamos chegando, tô aqui mandando aviãozinho pra galera, porque, gente do céu, pensem nuns autores, não, umas personagens aí incríveis, vocês vão gostar. Além, é claro, a gente precisa dar uma reprisada, né, Natasha? Precisamos dar uma reprisada aí
no volume 1, só pra galera conseguir se localizar. O que você acha? Pode ser. Então a gente tem, né, o olhar tá mais para personagem feminina, para que a gente possa entender esse universo dela, mas a gente já consegue, né, entender também a inserção dos personagens masculinos, né? Então a Carita, ela é proprietária, né, de uma doceria, mas que está cheia de dívidas, né, como a gente comentou no volume 1, tá? E encontra, vamos dizer, essa oportunidade, né, de não deixar de cumprir com seus deveres com quem trabalha com ela, porque a decisão dela entrar, vamos dizer, no contrato, né, foi porque, ó, nossa... Olha quem chegou! RM Ferreira! A gente só tá revisando aqui o primeiro para entrar no segundo. Isso, só para localizar o pessoal aqui, né? Localizando o pessoal sobre o primeiro livro para que todo mundo consiga compreender o segundo. Então, a decisão dela entrar ou não entrar no contrato estava muito mais em relação à responsabilidade que ela tinha com os outros, porque por ela chutava o balde, né, e seguia a vida dela, mas não, né, uma pessoa que tinha, né, como princípio ali olhar os mais próximos dela, né, tanto é que a tia Glória volta também, né, em alguns momentos no segundo. Tia Glória, gente, tia Glória é, no caso, a tia da nossa querida personagem principal, Carita, que está doente e que, inclusive, ela tem um dom, né? Qual que é a palavra certa para esse dom? Nós chamamos aí... Ela tem esse lado espiritual mais desenvolvido, né? Essa sensibilidade. A gente tem um nome para isso. Ai, me fugiu da cabeça agora. Mas, enfim, ela tem um lado espiritual muito desenvolvido e ela consegue, então, manter contato com o pai da Carita, que já faleceu. Então ela basicamente constrói um diálogo aí, fazendo com que a Carita, aos poucos, possa visualizar, enxergar as lacunas que ela tinha nesse relacionamento com o pai. Exato, certo? Até que ela podia entender o que o pai fez, que num primeiro momento, né, no primeiro volume a gente vê muito um pai que foi distante. Sim. E no segundo a gente acaba entendendo que o que ele fez foi para proteger ela. Então é muito legal essa percepção ali. Mediunidade, perfeita. Ai, gente, obrigada. É isso, Raquel, Antônio. Mediunidade. A tia Glória é médium, ela é sensitiva. Exato. Como o RM Ferreira vem trazer para nós. E muitas vezes é passado despercebido por conta da doença, né, da esclerose, que ela falava sozinha, falava com a cadeira, enfim, né? Então as pessoas não se davam a essa atenção de que sim, poderia ser parte fictícia, mas parte um pouco, né, real, tá? Então ela entra no contrato aí onde tudo acontece, né? Então surge ali os personagens, né, do Tobias, que foi loucamente atrás dela, né, desde a primeira cena lá do volume 1. Só para vocês entenderem, volume 1, nós temos o Tobias, que é um senhor aí, abastado, um advogado, que ele realiza aí contratos, ele é um empresário, mas ele realiza contratos de BDSM. Isso. E BDSM... fala a sigla pra gente, o que quer dizer. Bom, BDSM envolve aí respeito. Lembra um pouquinho desse contrato que a galera lá, né, dos 50 tons realizava. Lê pra gente, então, a sigla. Eu fui pesquisar na internet, né, gente? Bom, denomina o quê? Um conjunto de práticas consensuais envolvendo bondade e disciplina, dominação e submissão. Isso, isso. Bom, mas enfim... Ele realizava esse tipo de contrato e nós temos a personagem principal, que é a Carita, que logo no livro 1 vai ter uma cena maravilhosa. Convidamos vocês, inclusive, para puxarem aí nosso feed mais tarde, darem uma olhadinha, uma retrospectiva, porque tem uma cena maravilhosa logo no início, tá, gente? Muito bacana mesmo a forma como eles vão se conhecer. Mas a Carita, diferentemente das mulheres que costumam assinar esse contrato de obediência, enfim, ela, na verdade, ela vai fazer uma reviravolta, ela vai desejar virar o jogo, porque ela é uma mulher que não se coloca como submissa. Ela tem uma perspectiva feminina muito diferente,
Então, ela vai se colocar em vários momentos aí do livro. Boa noite, Kelly, da Lívio, boa noite. Então, ela se coloca em vários momentos do livro, que é muito importante a gente visualizar. Ela tinha uma doceria, isso aparece no livro 1, só que ela tá mal das pernas aí. Porque ela vivia ajudando várias pessoas, era fiadora, precisa alugar uma casinha, ela era fiadora, né? Enfim, ajudava por, né, diversas pessoas que tinham contato aí com ela nessa vida, só que ela acabou se endividando nessa, né? Exato. E aí, enfim, ela tem a doceria e ela aceita participar desse contrato para reerguer-se e também para auxiliar, né? Ter condições financeiras para auxiliar a tia Glória, que até então era uma esclerose, mas na verdade ela é sensitiva também, né? Como a gente estava falando, ela faz essa ponte entre o pai da Carita e ela mesma. Então ela vai conhecer o Tobias, esse homem aí, né, poderoso financeiramente, que tem um jeito bruto, mas que vai alterando esse perfil mais brutalizado no decorrer da obra, o Tobias. Exato. E temos o Juarez, que a Natasha gosta de falar Juarez, que é mais chique, né? Então temos o Juarez que, na verdade, acabou conhecendo o Tobias desde criança, não é isso? Sim, desde pequeno. Conta pra gente um pouco dessa relação de ambos. A história deles né, desde a infância, as famílias se conhecem, tanto os pais de um quanto de outro sempre consideram o outro como um filho. Ambos né? advogados. Então é uma amizade assim de muito tempo e é onde surgiu também um amor, né, de muito tempo, né, um carinho muito grande. Eles se tratavam como irmãos. Tanto é que, na verdade, chega em alguns momentos até polêmicos que um olha pro outro, isso é incesto, porque eles se tratavam como irmãos, mas na verdade, eles obtinham uma paixão homoafetiva, né? Uma paixão muito forte que vai precisar de uma figura feminina para que essa paixão aí se consolide, para que eles se assumam. Mas até esse se assumir foi difícil dentro dos relacionamentos familiares, como é para qualquer pessoa, né, que passa pela mesma situação. Exato. O livro 1 termina com a gente com o coração na mão para saber o desfecho de uma cena, né? Enlouquecidas. Assim, para saber o que iria acontecer, né? Então a gente tem ali onde ela aceita, como a gente falou, e ela vai para São Paulo com o Juarez para que ele pudesse organizar então qual seria o papel dela dentro, né, desse novo contexto. Quando eles retornam já estavam na véspera para voltar então para a cidade ali do interior de Minas Gerais, a gente então tem que o Tobias se antecipa e vai para o apartamento dele de São Paulo. Então ali acontece um momento que faz com que a gente se prenda justamente para que a gente possa, né, ir por segundo, né, com essa questão. E aí, o que vai acontecer? Né? Então assim, a gente entra nesse segundo volume olhando agora para os meninos, né? Aí os dois personagens. Oi, Cris, boa noite. Então, o livro 1, né, Natasha, vai falar mais da persona Carita. Isso. E o livro 2 já vai trazer um pouquinho do passado desses dois homens, dois grandes homens aí, né? O Tobias e o Juarez, que inclusive na descrição física são homens maravilhosos, corpulentos, têm um físico incrível e tudo mais. Um é um pouco mais sensível, né? Um homem mais sensível. E o outro é o mais durão, aquele que vai ter uma dificuldade maior de expressar seus sentimentos, né? E de admitir, inclusive, né, Natasha, o que sente. A gente pode também dizer, eu tava com essa fala inicial, acabei não dando continuidade, que a nossa autora traz o mesmo carinho e atenção que ela deu no primeiro livro no segundo. Então, assim, o que a gente comentou no primeiro, tem playlist de música, né? Tem notas de rodapé. Notas de rodapé, que assim, faz com que a gente entenda, né, alguns vocabulários em relação às questões muito regionais, né? Ou de Minas Gerais, ou de alguma obra literária que ela traz também como referência, ou às vezes ali do Rio Grande do Sul. Então é muito legal.
esse cuidado que ela manteve, né, para que a gente pudesse continuar tendo uma leitura bem fluida, bem tranquila, tá? E ela tem o momento das ilustrações, né? Exato. Enquanto autora, né, a gente tem às vezes muito claro a definição do personagem para nós, o que vale uma muito ideia física, né? para que a gente possa de fato concretizar, né, por escrito da melhor forma possível para os gestos, o olhar, o sorriso. E aqui nós temos então 3 ilustrações que a nossa querida autora traz para que a gente possa conhecer. Cada um vai imaginar os seus personagens, né? Sim. Mas esse, vamos dizer que é o olhar da nossa escritora pro Tobias, né? Então esse é o Tobias, né? O gaúcho, mais rígido, com maior dificuldade de transparecer seus sentimentos. Aqui a gente, como tá escrito ali, que é assim que ela imagina o Juarez. O Juarez. Né? Que tem o cabelo claro, os olhos verdes, né? Então, o Juarez, até nessa perspectiva, se vocês repararem, de imaginar fisicamente o personagem, até dá pra gente perceber que ele é um personagem... Pera lá, opa! É que eu tava só pra confrontar os dois. Que o Juarez tem, né, características mais delicadas, traços mais delicados, mais sensíveis. E isso vai ser transposto pro comportamento dele. E quando ele fala, ai, amado, eu me diverti... E aí nós temos então como a nossa autora imagina a nossa protagonista, né? Olha Carita. só, quem manda no pedaço, até porque ela vira a mesa e nesse segundo volume é ela quem dá as cartas, né, para esses meninos. Então é muito divertido. Exato, o jogo vira, meu povo. E aí é que a coisa fica assim, ó, maravilhosa. Mas enfim, agora vocês entenderam um pouquinho da construção dessas personagens, tá? Vamos ter alguns outros personagens secundários em toda essa história. Como estávamos falando, uma das personagens mais queridas que nós temos é justamente uma das colaboradoras que aparece no livro 1 e reaparece no 2. E volta com presença garantida. Mineirinha, muito simples mesmo, que abdica do próprio salário para contribuir de alguma forma com a sua chefia, que ela carinhosamente chama de patroinha, né, para conseguir ajudar ali a reerguer a doceria. Exato. Né? Então a gente tem o livro 2 se passa então num primeiro momento em São Paulo. Sim. Tá? E num segundo momento eles voltam pro interior de Minas Gerais, tá? O que é legal reforçar é que por mais brutão que seja o Tobias, ele tem um bom coração, né? Ele na verdade cumpre muito bem com o papel dele de ajudar na estrutura administrativa da doceria da Carita, né? E quando ela volta e ela vê essa transformação, né, que ela não conseguiria dar esse alavanque, né, vamos dizer, sozinha, né? Porque ela não tem essa visão de administração. Ela foi estudar para culinária. Spoilerzinho pequenininho, tá, gente? Essa situação econômica dela vai mudar de uma forma surpreendente e não vai ser dependendo de ninguém, não, tá? A coisa vai ficar muito diferente. Voltando. Então a gente entra no universo masculino para entender a cabeça dos dois, né? Então, num primeiro momento a gente entende, na verdade, por que o Juarez chegou ao fundo do poço. Ele conta isso no final do livro 1 para Carita. Mas no começo do livro 2, quando ela é confrontada pelo Tobias, porque o Tobias achava que ela foi a culpada disso há 10 anos atrás. E aí ela diz que não, mas que ela não iria falar o que o Juarez falou para ela, porque esse segredo não era dela, que ele perguntasse pro Juarez para entender, né, quem era na verdade o grande vilão que deixou o Juarez lá no fundo do poço, onde o Tobias foi resgatar. Mas vamos contar esse lado do Juarez,
Juarez vai ter seu momento em que ele é uma drag, não é isso? Se veste Ele de trabalha na noite como uma drag. Qual que é o nome dele mesmo de drag? Greta! E a Greta volta, né? Porque no primeiro é mencionado, no volume 2 ele Isso. se veste de Greta. Ele trabalha na noite e ele vai conhecer a Carita, que na verdade ela tem também uma espécie de codinome aí, que não vai ser Carita, né? É Carita bagaceira, né? Mas ela sempre assina como KB. Como KB, né? De Carita bagaceira. Então ela ia nessas noites, né? Se divertir, enfim. E acabou conhecendo essa drag, que na verdade era o Juarez. Exato. Então, pra vocês entenderem que muito antes do contrato, eles tinham uma... Natasha fica vermelha, é verdade. Cássio, boa noite. A Cleonice também tá por aqui. Boa noite, querida. Então, eles vão se encontrar muito antes do contrato, assim, ser firmado. E nesse período, foi um período muito crítico. Conta um pouquinho do que se passava na cabeça do nosso querido Juarez. Tá, na verdade, assim, a gente vai no decorrer da leitura ver que ele, né, ele acabou, na verdade, impactando nos negócios da família, porque descobriram que ele se vestia de mulher, né, ele estava se descobrindo, né, se identificando, de fato, quem ele era. E aí o pai dele escorraça ele, vamos dizer assim, e aí ele acaba, na verdade... Não, o pai, gente, pra vocês terem noção, ele dizia assim, eu prefiro meu filho... né, perder meu filho por overdose do que perder o meu filho para homossexualidade. Era basicamente, né, não são essas palavras exatas, mas era aquilo que o pai tentava. Ele tinha criado um menino e não uma menina. E não uma, que depois a gente vai ver que as peças se encaixam. Na verdade, tinha algo mais enrustido do que vocês imaginam dentro das personas. Eu acho que é isso que é bacana a escrita da R.M. Ferreira. Exato. Oi, Márcia, boa noite. Porque a R.M. Ferreira, ela é expert em trazer essas reviravoltas para nós e fazer com que esse psicológico de cada personagem seja muito bem estruturado pra gente depois ligar as peças. E por isso que fulano tinha tal comportamento, por isso que ciclano era tão agudizado, né, com uma certa, talvez, agressividade com alguém. Então a gente vai juntando isso. Isso é legal porque a autora vira e volta, ela traz um texto do volume 1, traz uma lembrança, algo que foi falado, ela traz, então era por isso que falaram isso pra mim, né? Então isso é legal porque a gente percebe que a história em si ela foi construída no mesmo momento, mas ela teve que ser dividida, né? Exato. Para que, né? Então a gente percebe essa sintonia, né? Porque que foi assim, na verdade, foi feita uma única vez, mas teve que ser dividido, né, até para poder fazer volume 1, volume 2, enfim, de destrinchar melhor daí os personagens. Isso. Então, nesse mesmo tempo, o Juarez e o Tobias, eles também se desentenderam e o Tobias foi se esconder, foi, né, tentar se arrumar de novo, né, se organizar. Mas na Argentina. O que e lá aconteceu ele também sofreu com o Juarez? O Juarez naquele período, vamos lembrar, só para não ficar um fio solto agora aqui, ó. O Juarez, ele se entregou para as drogas. Por que ele se entregou para as drogas? Porque, na verdade, ele foi escorraçado de casa da empresa, né? Seu pai, literalmente, tá, gente? Arremessou as coisas, né, do escritório dele, da sala dele, que ele era um advogado. E né? muito bom advogado. Ele, exato. Função, porque a gente conhece ele no volume 1 como mordomo, né? Mas ele tem a formação de advogado e ele é um bom advogado. Isso a gente vê no número 2, no volume 2. Exato. Né? Dentro desse contexto, ele teve também ali perdeu um amor. E daí ele com a Carita, lá 10 anos atrás, ele não que eles tiveram um relacionamento, mas ela dava o suporte para ele, ela estava sempre nas apresentações, o olhar dela sempre dava aquela força que naquele momento era importante para ele. Teve um lance com o André. O André, na verdade, não é do passado dele. O André é o presente. É o presente que a gente viu no volume 1. Que foi marido dele. Que traiu ele. No volume 1 a gente já sabe que houve aí essa traição. E o André Cachorrão volta no volume 2, né, pra fazer bagunça. Mas enfim, né.
Então o Juarez estava muito sofrido, na verdade, quando daí o Tobias volta para acolher ele, né? E a gente daí fica descobrindo também um pouquinho que toda essa questão da doença do Tobias em relação à questão do toque que ele tem, né? De deixar tudo organizadinho, tudo alinhado. Ele acabou lá na Argentina tendo que cuidar desse lado que como é que a gente diz que foi a flor da pele, que ali ele perdeu esse controle, né? E o legal é que quando a gente começa a ler o começo do 2, a gente percebe que essa questão, essa compulsividade dele, quando ele tá feliz, ele não repara nisso. Principalmente quando ele está com a Carita. Quando ele está nos seus momentos com a Carita, não é isso? É, na verdade, ele vai... com os três, mas é porque ela traz a leveza para que os dois pudessem, por exemplo, ser eles como eles são, porque perante uma sociedade cada um vestia sua máscara, né? Mas estando entre os dois, muitas vezes eles também não tiravam essa máscara, né? Sempre existia um empecilho, porque eles sabiam, né, desse empecilho, e aí para não se machucarem... Se amavam, mas não admitiam, se amavam em silêncio. Acho que esse é um dos piores sofrimentos aí, viu? Se amar em silêncio. E ela entra, na verdade, já no começo do primeiro capítulo do volume 2, deixando bem claro que ela sabe exatamente que os dois se amam. E confronta o Tobias para que ele assumisse também essa questão, né? E então, estando com ela, os dois eram eles, né? Cada um dentro daí da sua personalidade. E ele daí era feliz, o Tobias, né? Então toda essa questão de controle dele, de preocupação de que as coisas estavam fora de ordem, né? Ele, na verdade, estando feliz, né? Independente se era algum momento com a Carita ou com o próprio Juarez, né? Ele sabia que a entrada dela fez muito bem para ele, né? A gente sabe que ele trazia do volume 1 um relacionamento com uma mulher que seria a suposta namorada e noiva, que viria a ser a esposa dele perante a sociedade, né? Mas que em nenhum momento ela tinha espaço no coração, a Tina, né? Ela volta também, mas até achei que ela ia voltar e fazer uma bagunça. Escândalo, barracão. Não, ela né? não botou fogo no parquinho, gente. Até que ela foi controladinha. Exato, né? Ela sabia que ela também tinha os termos com ele, né? Ela sabia, vamos dizer, onde ela estava entrando, apesar de que ela não desconfiava do relacionamento do Tobias com o Juarez. Quem alertou ela, né, quando a gente faz a leitura, foi o André, né, que era o marido do Juarez, que falou: amiga, acorda, abre o olho, né? E daí que ela foi juntando. Mas ela sabia que para ela seria muito conveniente essa relação, as famílias se conheciam e estaria tudo bem, né? Nesse sentido. Sim. Bom, outra situação que a Natasha, acredito que ela não vai querer falar, porque ela fica toda vermelhinha. Ó, já ficou vermelha só porque eu falei que eu ia falar da situação. Falei que ia falar. Vamos lá, atenção. Bom, gente, tem a questão dos relacionamentos aí, certo? Ela vai tomar um gole de vinho agora pra dar aquela oxigenada. Bom, o relacionamento sexual, gente, isso é um livro para maiores de 18 anos, isso é descrito. Os possíveis gatilhos também são descritos logo lá na introdução mesmo, antes de começar a história. A nossa autora fez isso de uma forma muito clara, muito honesta, né? De falar a idade, de falar o que vai ter sobre os gatilhos, o que pode ter lá dentro, enfim. Então, eles têm uma relação sexual que, na verdade, o Tobias e o Juarez se amavam, tá, gente? Se amavam bastante, mas, na verdade, na hora do vamos ver, né, na hora ali da situação, digamos que eles não conseguiam manter ali vamos lá, a força do órgão, né, a vitalidade do órgão masculino. Eles não conseguiam. Por quê? Porque eles, quando chegava aquele momento, já vinha culpa, muitas vezes, da sociedade, já martelava na cabeça, por exemplo, do pobre, do Juarez, o pai, humilhando, massacrando e tudo mais, né? Então, na hora lá do vamos ver, se estivesse só os dois, a coisa não ia. E aí, quando a Carita passou a entrar na vida desses dois, ela passou, inclusive, até a resolver essa questão aí
né, dos dois ali no ato sexual, né? E no final das contas ela saía ganhando, né? Ela acabava ganhando dentro ela do processo. Ela era mais sortuda ali. Mas enfim, ela conseguiu, né? Ela conseguiu porque era aquele momento que eles poderiam ficar sem as máscaras. É naquele momento que eles poderiam ser eles mesmos. Então a Carita acabou sendo aí uma ponte até mesmo para a realização dos desejos, né? Dos desejos, a R.M. Ferreira, dos desejos desses dois homens. E que, com o passar do tempo, vai acontecendo o quê? Vocês vão ter que liberar os palavrões. Nem teve palavrão, a gente sempre cuida dos palavrões. Ai. Até porque senão o YouTube bloqueia a gente. Que a gente também coloca no YouTube e no Spotify, né? Então a gente toma cuidado sempre com isso. Mas essa questão aí, ela vai se tornando uma cumplicidade, um afeto entre essas três pessoas, tá? Essas três pessoas, exato, Raquel, ela foi a ponte, isso mesmo. Então, essas três pessoas começam a se amar e a se amar de verdade. Aquilo que parecia apenas algo libidinoso, carnal, aquele fogo, ardência, as borboletas no estômago, como bem mencionado, os volumes dentro da calça jeans, aquilo tudo vai se tornando amor. Amor, minha gente. Existe um carinho muito grande, cada um dentro, né, da sua personalidade. Mesmo Tobias sendo durão, ele tinha um grande afeto, ele demonstra em vários momentos, que aparentemente ela acha que não, né, que ela fica ali um pouco cega em relação a algumas coisas que acontecem, que depois vão se clareando e ela vê que de fato ele em todo momento protegeu ela. Ó, a Márcia dizendo que a culpa não faz na nossa mente, é verdade, a culpa... Né? A nossa mente, ela comanda tudo aqui dentro, né, gente? Então, se a nossa mente não tiver aí livre, né, certa daquilo, né, que está fazendo, olha, todo o resto aí desanda, né? Sim. É verdade. Gleina, que bom que você chegou, mulher. A Gleina sempre traz também ótimas participações, porque ela, inclusive, é fanzaça da nossa querida R.M. Ferreira. Ela lê os livros da R.M. Ferreira. Inclusive o livro 1, ela nos deu aqui um show de contribuição do livro 1. E hoje, Gleina, estamos aqui falando sobre o livro 2 da R.M. Ferreira, hein? Sim. Bora lá, Gleina. Já tá atualizada do livro 2, porque o André volta no 2, tá? Eu lembro que você queria saber um pouco mais da construção do André, e o André volta no 2, que é aquele filho da mãe daquele marido. Não falei palavrão, hein, Natasha? Daquele abençoado... ex-marido do nosso queridão lá, Juarez, que a Natasha prefere falar Juarez, tá? Bom, que traiu, tá? Exato. Então, só pra vocês saberem o que é André, que eu tô falando dessa fixação aí da nossa querida Gleina, que queria saber da construção do André. Agora continue, minha querida colega. Então, a gente segue a leitura e a gente vai percebendo aí onde a gente entra nesse universo BDSM, né? Uhum. Onde a gente vai conhecer um pouquinho, né, do mundo em que os dois vivem, vamos dizer assim. E ela aceita conhecer, né? Até porque ela tava super curiosa, né? Ela viu a oportunidade, então vamos lá, né? E ela fazendo o tour dela, né? Porque primeiro achei muito legal que eles foram num restaurante de um chefe famoso, né? E um chefe assim a nível mundial. E ela sempre teve a curiosidade de conhecer, né? Ela nunca entrou num restaurante desse chefe famoso quando ela esteve estudando em Paris. Então ela sabia que seria talvez a única oportunidade que ela teria, né? Então achei muito legal quando ela decide pelos pratos que eles iriam comer num primeiro momento, para que ela pudesse experimentar tudo um pouquinho. O bacana é isso, porque assim, apesar das situações, a gente fica pensando, tem um contrato BDSM, então vai ser só, não posso falar a palavra com P, vai ser só situações libidinosas, né? Cenas libidinosas, sem contexto, e na verdade não é isso que a R.M. Ferreira traz. Ela traz cenas com uma história muito bem empenhada, com a construção psicológica das personagens, ela preserva o regionalismo, né? Então isso já é mais um prestígio para nós brasileiros. E eu acho que ele até volta mais forte no segundo. Acho que no segundo... ele vem com força. Ele vem, né, principalmente pelo personagem do Tobias ser, vamos dizer assim, mais o carro-chefe, né, junto com o Juarez nesse segundo. Não que a Carita não seja. Ela é importante, sim.
né? Mas nesse segundo a gente percebe muito, né, as palavras, né, os conceitos ali regionais do Rio Grande do Sul que enriquece muito o texto, né? Com certeza. E o bacana, voltando que a Natasha me cortou, o bacana é isso, que tipo assim, ó, já tô usando até a gíria. A nossa querida Caita, ela tinha desejos enquanto cultura, né? Ela tinha muito desejo enquanto cultura, conhecer lugares e tudo mais. Então, eles vão dando essa possibilidade para ela, essa chance para ela. Então, também acompanhar as realizações pessoais, sim, né, da protagonista é muito bacana. Exato. Muito mesmo. E depois eles vão pro jantar e decidem, né, continuar, apesar de ter acontecido várias coisas chatas no jantar, né, pessoas que eles encontraram que não queriam ter encontrados, mas eles decidem ainda esticar a noite deles, onde eles vão apresentar para ela o famoso clube, né, onde tudo acontece, vamos dizer assim. E enquanto arquiteta, eu fiquei gostei muito da descrição do espaço físico que a nossa autora fez em relação, né, descreve num primeiro momento as características de um clube de jazz, né, e depois tem um momento que ela vai entrando, né, por uma portinha ali mais secreta, até que para poucas pessoas o acesso, não é para um público que vai até a primeira parte, né? Exato. É como se fosse filtrar, né, quem poderia ir seguir mais ali adiante. E a forma como ela descreve, né, essa parte então oculta ali né, desse clube e a relação que ela faz. As pessoas que participam, eu acho que isso também foi muito bem colocado. Gente, eu adoro uma problemática social, tá? Talvez quem já assistiu algumas lives, porque eu acho muito importante nós analisarmos o social, sempre. Eu acho isso muito relevante. Exato. E nesses ambientes, a tamanha hipocrisia que se tinha, né? Porque são pessoas muitas vezes que trazem uma representação social e a pessoa aparece lá toda engomadinha dentro dos padrões, né? Fora, mas naquele ambiente vira aquela coisa de louco. É bicho, né? É bicho. Sabe? Então, assim, é bacana trazer essas questões da hipocrisia enquanto nós seres humanos, né? De tentar forjar uma postura social, mas que na verdade tu faz um bando de coisa lá, né? Então, assim, é interessante esse negócio. Vamos dar só uma respirada, né, Natasha, amiga? Okay. Respira, Natasha, amiga, pra dar um oi pra essa galera aqui, ó. Ó, a Gleina tá trazendo aqui pra nós. A RM Ferreira, adoro! A Gleina tá falando que sim, ela é leitora fiel. A Márcia tá falando, vocês fazem essa análise com graça, leveza e sempre com muita cautela e sabedoria. A gente tenta, a gente tenta. Aí tem aqui... Bom, a Cleonice fazem uma análise com muita competência. A gente tenta. A gente se esforça aqui, mas é cada... né, Natasha? Que a gente quer falar uns negócios assim, a gente não pode, porque tem que colocar um pé, não dá, né? Aí a Glena tá falando ali, a Márcia tá falando, enganar tudo e todos. Muitas vezes essas questões acontecem. A Glena disse que essa narrativa lhe dá várias indagações. Você interage em pontos de vista, exatamente sobre a questão do comportamento humano. Inclusive, se você for psicólogo, acho que você vai curtir. Psicólogos e psicólogas, ou quem gosta de estudar a psique humana, eu sou apaixonada pela psique humana, o mais próximo que eu cheguei disso foi psicopedagogia, mas enfim, quem curte estudar um pouquinho sobre a psique humana é muito bacana para entender os comportamentos, as relações humanas, né, e tudo que se passa aí nessas relações interpessoais. Bom, que mais? Aí nós temos... agora chegou o nosso queridão Leozinho, boa noite, querido. E aí a gente quer saber da RM Ferreira, aproveitar que ela tá aqui, né, Natasha? Pra gente fazer algumas perguntas sobre o livro, o que você acha? Pode ser, apesar que a gente vai ter uma conversa com ela sobre o livro. Nós vamos também, né? Mas a gente pode já dar aquela aguçada, um tira-gosto, alguma coisinha assim pra dar um, né, um tchan, assim... Ô, querida RM Ferreira, mulher do céu, você deixou a galera então na expectativa do livro 2, né? Galera ficou toda louca com Ainda bem que a gente já entrou com os 2 dois prontos, então a gente terminou um, começou o outro. Gente, né? como é o nome da mineira? Da Ivone? Não, que mineira? Gente,
a patroa que fica patroinha? É a Ivone. É porque Noni, a gente fala Noni. É, Olha, Noni. Eu não conheço ela pelo nome que é nome dela. Agora, se falar Noni, eu sei quem é. Mulher, quando você traz a Noni, né, era apenas a pessoa de serviços gerais ali. Ela faz tudo, né? E a Noni, na verdade, se transforma numa grande gestora. Essa transformação também da pessoa ali que começou lá de baixo, porém, com muita humanidade, muito carinho pela sua patroa. Sim. Ela subiu, ela deu um boom assim dentro também da doceria. Conta pra gente como é que foi no livro 2, como você se sentiu no livro 2 trazendo a Noni de novo, porque eu vibrei de alegria quando vi a Noni novamente aí, porque eu sou fanzaça, eu vou falar dessa atriz, dessa personagem. Eu já tô querendo transformar numa novela, numa série. Exato, é porque a gente vai lendo e a gente tá ali só em São Paulo, e fala, e aí, os personagens do livro 1, né, vão aparecer, não vão aparecer? Porque novos personagens vão surgindo, né? Sim. Então, dentro dessa casa noturna, só para encerrar, eu gostei muito da correlação que a RM fez com, não ia dizer fetiches, né, mas assim, com relação ao Inferno de Dante, que ela uma traz, grande obra, né, e faz assim, né, descendo cada patamar, vamos dizer, o que significava. Então, né, achei que ficou muito interessante essa ligação em relação à história da arte, né, vamos dizer, né. Então, eu tive olhar ali a percepção da arquitetura, já ministrei história da arte, então eu fui vendo com outros olhos essa correlação que a gente pode fazer por esta obra, né? Cada um dá o seu olhar, a sua contribuição. Achei que enriqueceu bastante. E aí a gente, na verdade, meio que encerra ali esse universo masculino. A Carita consegue enxergar quem eles são, na verdade, mas ao mesmo tempo ela não deixa de amar eles. Né? Ela não deixa de sentir apesar das fraquezas, apesar das falhas, então ela admite que eles são falhos, né? E assim, né, continua ali mantendo aquela relação afetiva, aquela cumplicidade. Sim. Né? Então, a RM Ferreira disse antes que sim, ela ama a Noni e que basta ter a oportunidade, né? Foi isso que ela ofereceu aí pra essa personagem. É muito legal porque não só a Noni cresce, né? Por exemplo, a Britney, que ajudava lá na cozinha, que ficava só no celular, né? O Tobias viu um outro potencial nela, que ela queria, na verdade, ir pro atendimento, né? Lá nas mesas, ela queria o contato com as outras pessoas. Se vocês analisarem o livro, que partiu de um princípio de contrato de BDSM, ele te ensina gestão também, porque mostra essa questão da gestão de pessoas, de você aproveitar o potencial de quem está ali contigo como colaborador da tua empresa, né? Não adianta eu pegar uma pessoa, por exemplo, que vai entender de pintar a parede e colocar ela dentro da cozinha para fritar, né? Enfim, fazer comida. Porque eu preciso entender qual que é o potencial que ela tem de maior. Essa pessoa tem potencial maior dela é mexer com arte, é fazer arte na parede daquele restaurante, talvez é dar um design diferente para a recepção. Então, ela teve esse cuidado de trazer também essa questão de gestão de pessoas, né, que fica muito bacana para o empreendedorismo, que está bem latente, inclusive, né? Exato. Então, ela vem e mostra isso, né? A Britney, essa que ficava só no celular, ficava só enrolando e era para lavar a louça, tá? Percebeu-se que ela tinha um poder maior de comunicabilidade. Então, atendendo os fregueses, né, ela seria muito mais... Ela estava sendo subutilizada. Exato. E então, até... Okay. Só encerrando, Natasha. A Natasha tá empolgada com o livro, eu sei, eu também tô. Mas vamos lá. Mas o bacana de tudo isso é mostrar que muitas pessoas são eu sei que é ruim essa palavra, tá? Mas ela existe dentro do mercado administrativo, do mercado de gestão, pessoas subutilizadas, ou seja, pessoas em cargos que elas teriam muito mais potencial para contribuir muito mais, porém elas não foram analisadas, não foram vistas, né, para serem inseridas ali no local que melhor elas contribuiriam. Agora vai, diga, Natasha. E esse olhar também é legal, né? Porque o livro, ele traz vários olhares. A gente direcionou agora, por exemplo, para a questão de administração, né?
a equipe que a Érica coordenava, daqueles supostos meninos que ele não deu valor lá no primeiro livro, que achava um bando de incompetentes. Tinha uma incubadora, tá? Eles vêm, na verdade, e mostram para o Tobias, né, que eles são bons profissionais, porque eles, na verdade, é eles que arregaçam as mangas, né? Lógico, a mando do Tobias, mas é eles que colocam em ordem, né, a doceria e também parte ali do apartamento da Carita, né? Sim. Então, é legal que a gente vê também esse olhar, né, que essa evolução. Que muitas vezes é só uma questão de organizar para que as coisas possam fluir. Organizar a casa para que as coisas possam fluir. Isso vale para espaços. Já passou quase nosso tempo. Isso vale para espaços e vale para a gente também. Precisamos reorganizar a casa dentro de nós, para que novas paixões, para que novos sentimentos bons possam fluir aí dentro de nós. E isso o livro também nos ensina. E aqui nós temos mais algumas contribuições, tá, Natasha. Segura, respira, mulher. Aí aqui, a R.M. Ferreira, nossa autora, diz o seguinte, que... já deu essa parte. Não, amiga, essa não. Que a ideia era traduzir o espaço do inferno de Dante, né? Lá onde é apresentado, que a Natasha super curtiu de coraçãozinho, a parte arquitetônica. Eu, inclusive, da área de letras, eu curti muito as questões do regionalismo que a R.M. Ferreira trouxe e preservou do nosso Brasilzão delicioso aí. Que é trazer um pouquinho de cada pedacinho, né? De nós, brasileiros. Bom, a Márcia tá dizendo, coração, terra que ninguém manda. Fato. Justamente essa relação amorosa surge e, na verdade ela... Já tinha surgido, mas ela é fortalecida com a presença de uma outra pessoa aí, como essa ponte de tudo isso. Bom, perfeito, isso mesmo, a Gleina diz. E assim, a relação do Tobias, do Juarez, ter, enfim, se concretizado com a presença da Carita, foi o auge pra gente. Exatamente, o momento em que a máscara caiu. É isso, gente, sai do armário, vai. E tanto é que o Tobias, eu posso falar dessa parte? Da parte que ele vai lá dizer pra galera? Não, porque afinal, afinal não pode dizer. O que a gente pode dizer que o final... Não posso dar mais spoiler. O final, assim, é muito interessante, porque de fato, né... O que existia ali deles não se assumirem é porque um queria proteger o outro. Mas chegou o momento em que o Tobias percebe, por uma fala da Carita, que eles viviam num segredo um no outro e que ela não queria fazer parte disso, né? Exato. E aí ele pega e decide, tá certo, eu preciso, né, não ter vergonha de mim. Acho que essa é a mensagem que a gente percebe, né? Gostem de mim como eu sou e eu sou assim. E aí... Tem um momento, se você quer falar, mas enfim, mas... Não sei, só se a RM falar assim, pode contar. Se ela falar assim, aguenta meninas, a gente não fala. A gente não fala. Tá? Ai. Aí o que a gente tem? A gente tem, então, quando eles voltam pra cidade, né? O que tá... mas quando eu for dar entrevista, eu posso dar spoiler? Pode. Você então pode. A gente deixa, você pode, porque você é a dona do livro, mulher. Você pode. A gente que fica se segurando aqui, né? O que a gente pode dizer é que, assim, existe várias reviravoltas, né? Um personagem que eu pensei que ia ser um vilão, que era o Vitor, muito pelo contrário, eu acabei gostando dele, né? E a Carita conheceu o Vitor lá nesse clube, né? Gostei muito da posição dele mais pro final. Quem volta? A Tina volta lá de Roma, né? Porque ela se sentiu abalada por uma situação. E aí tem o retorno dela. O André volta também. Tá? Quem mais a gente muito o André, mas ok. Não. Se eu não curto o André, é porque a R.M. Ferreira fez o trabalho dela muito bem. Porque quando a gente garra um ódiozinho de um personagem, exato, é porque o escritor, cumpriu com o papel dele. E a gente tem as falas dos personagens muito claras. É muito legal ver quando, né, um se posiciona quando o outro. Isso que torna o enredo muito gostoso. E a gente percebe quanto o Tobias ele tem poder de... como é que a gente diz quando ele vira o jogo, ele vira na conversa? Persuasão. Isso, foi fantástico. Tem uma cena que é fantástico, que ele tá sendo lá, né, pressionado, e ele encontra uma pequena oportunidade, ele se agarra nessa oportunidade e faz com que os outros fiquem na dúvida. Isso foi muito legal também, né? Mas por outro lado, o que ele falou não foi bem
bem ouvido pela Carita, né? E daí a gente depois vai entender o desfecho. Então, assim, a gente tem momentos assim que a gente ri, momentos que a gente fica um pouco com raiva, apreensiva, né? Mas é um livro que faz com que a gente perceba muito essa questão de valores que ela traz de novo, né? Essa aceitação, né? De ser... O empreendedorismo, sucessão. Exato. Então, assim, a gente está falando de um livro de 42 capítulos, mais um epílogo que eu adorei, que vale a pena. Não é para ir direto pro final, por favor. Ai, gente. Ai. Tá? Mas a gente vai descobrindo um outro Tobias no segundo livro, né? A Carita, ela também tem a transformação dela, tem um amadurecimento que a gente percebe. Com certeza. Tanto é que depois ela vai, inclusive, meio... ser a dona do pedaço. Ela vira, gente, ela samba na cara da sociedade. Diz assim, agora eu que mando no barraco. Não no barraco, na cidade. Não, mulher, você tá entendendo, entendeu? Que é metaforicamente. Tá. Ela vira a dona do barraco mesmo. Uhum. Então, assim, tem esses momentos. O momento de amadurecimento é muito bacana, como vai fortalecendo também a relação dela com o pai. O pai, né, mesmo já, né, apesar de ter falecido, né, ela vem trazendo também com muita sensibilidade esse reconhecimento das falhas que ela teve, né? Falhas que ela possuiu enquanto o pai aí estava vivo. E a cena da Greta é a melhor. Eu dei muita risada, ela ensaiando, subida na escada e de repente um capote. Gente, uma delícia. A Márcia tá aqui, ó, dizendo pra nós, a gente tem que aplaudir a Márcia, que maravilhosa. Sim. Ela tá dizendo aqui pra nós o seguinte, ó. Pera lá. Tá. Ó, antes ela diz, gente, vai viver. Aí ela fala assim, se acolham, se amem, se aceitem e sejam muito felizes. Porque as pessoas têm mania de ficar dando pitaco na vida dos outros. E o que ela quer dizer é o seguinte, ignora, gente, ignora. O povo sempre vai estar descontente com tudo, né? O povo vai estar sempre procurando alguma coisa pra criticar, pra julgar, né? Então, é isso que ela quer dizer, pra gente amar, pra gente ser feliz, né? Independentemente desse julgamento alheio que às vezes a gente fica carregando um peso tão grande nas costas e até fica mal por diversas vezes pra querer agradar outras pessoas, né? E na verdade esse pessoal, essas pessoas, né? Enfim, esses personagens, eles lutam muito por isso, pelo direito de amar. Sim, né? Exato. Então é muito bacana. Bom, e o Vinícius? O Vinícius me surpreendeu, viu? Ele não é assim tão mole como a gente achou que ele seria, mas de qualquer forma eu fiquei com uma raiva dele no momento. Mas eu acho que o final que você soltou ali pra ele, eu acho que... Ele e a Tina vão ter alguma coisa. Eu acho que Tina, Vinícius, Tina. Vai ser bacana, né? De fato, assim, a gente acaba torcendo mesmo é que a Carita fique com o Tobias e o Juarez, né? E o Vinícius não deu valor quando tinha que dar. Pra quem não veio na primeira live, o sonho de consumo da vida da Carita era o Vinícius. E ela imaginava assim, vou ter uma vida certinha, né? Vou casar bonitinha, ter uma vida certinha e tal lá. Só que na verdade, dá essa reviravolta na vida dela. E o Vinícius acaba não sendo aí o seu plano A, né? O seu plano principal aí. Exato. E vai ter uns rolos depois, gente. Uns rolos de herança, uns negócios assim, ó. Bom, chegamos ao fim, né? A gente tem tanta coisa pra falar que a gente não pode. Vamos esperar então a nossa conversa com a autora. Que aí ela dá spoiler, porque o livro é dela, ela vai ter a liberdade dela de dar spoiler do jeito que ela quiser. Agora a gente aqui, a gente só tá aqui pra aguçar, pra dar o tira-gosto pra vocês, né? Pra vir pro jantar principal aí, sentar à mesa, né? E se deliciar com essa obra maravilhosa, essa obra deliciosa que nós presenciamos. Essas obras, porque é volume 1 e volume 2, e inclusive bonitões e bonitonas, tá disponível na Amazon, vocês precisam acessar. Inclusive, não tem desculpa, tá? Porque tem livro que tá até no Kindle ilimitado. Então corram atrás e não percam essa oportunidade única aí de entrar nesse universo. Bom, a RM já tá dizendo aqui, eu vou contar tudo!
Adoro. Ai, gente, a gente chama os bafões. A Márcia, faça de você a pessoa mais importante da sua vida. Exatamente, Márcia. Precisamos nos fazer a pessoa mais importante da nossa vida, até porque no final das contas é sempre nós conosco mesmo, né? É a gente que se aguenta aí por anos, né? Nós conosco mesmo. Cleonice está dizendo parabéns pelo livro. E é isso aí, gente querida. Muito obrigada por vocês que ficaram até agora aqui conosco, por quem vai nos assistir mais tarde. Vamos deixar aqui um baita agradecimento. Já me veio baita aqui. Um baita agradecimento, tá? Para nossa querida autora R.M. Ferreira, que confiou no nosso trabalho, né? Confiou o seu trabalho no nosso. Então, somos muito gratas por isso, pela confiança. E agradecer a todos vocês, porque se não tivermos vocês, pra que a gente fica aqui falando, né? Falando pra parede não vai dar, né, Natasha? A gente precisa desse povo aqui maravilhoso, que tá sempre por aqui prestigiando a gente. E é isso, gente, é isso. Deliciem-se com essas obras, vocês não se arrependerão. Exato. A Glena tá dizendo, amo, o lema é se permitir, você é seu limite. Isso aí, né? Exato. Sempre impondo os seus limites, o seu respeito, os seus valores, e tudo funciona muito bem. A RM, obrigada, adorei a análise. Bah! Nós também, gurias! Gurias e guris, ó. Beijo. Super beijo pra todos vocês e até a próxima. Tchau!